Esse vídeo aqui é pra você que tá com medo de começar no digital, tá com medo de começar a postar conteúdo na internet. É pra você que se sente pequeno quando se compara com os seus concorrentes. É pra você que acha que não é bom o suficiente pra ser um expert em algum assunto. E é pra você que acha que o seu nicho já está saturado e com pessoas que são bem melhores que você. Pra quem não me conhece, eu sou a Nanda Mello, eu já estou há 4 anos no mercado digital e eu sou especialista em criação de conteúdo e criatividade. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E pra esse vídeo aqui eu queria trazer pra vocês 3 coisas que fizeram eu me destacar em um nicho que muitos consideram ser um nicho saturado, que é o nicho de inglês. Eu comecei no digital, na verdade, falando sobre mentoria. Eu dava mentoria para fazer faculdade nos Estados Unidos, depois eu fui trocando de nicho para o inglês porque eu vi que era uma necessidade muito grande dessa minha audiência que queria realizar algum tipo de experiência acadêmica ou profissional no exterior. Então eu acabei focando e fazendo essa troca de nicho para o nicho de inglês. Só que daí eu me deparei com um problema. O nicho de inglês, ele é dominado, né, de criadores de conteúdo de inglês. Tem muitas pessoas que estão ali ensinando o idioma dentro do nicho de inglês, né? E quando eu cheguei nesse nicho, eu fiquei com medo. Eu fiquei, cara, como é que eu vou me destacar num nicho que já tem Paula Gabriela, que é gigantesca, já tem o Sem Neura, que é gigantesco, já tem vários professores que são muito melhores do que eu. E como é que eu vou me encaixar nesse nicho? Como é que eu vou chamar a atenção, né? Eu sou tão pequena. Na época eu tava ali com menos de 5 mil seguidores, começando, né, fazendo essa transição, entrando no digital também, lidando com muitas barreiras internas e sensações de limitação mesmo, assim, né? De não saber ainda o suficiente, de será que eu vou conseguir falar sobre esse assunto tão bem quanto as pessoas que já estão no mercado? Por que as pessoas iam querer comprar de mim e não da pessoa que é bem maior que eu e bem melhor que eu, bem mais engraçada do que eu, bem com mais experiência do que eu, né? Como é que eles iam me enxergar como expert? Eu que tô começando agora, não sei nem falar com a câmera direito, cheia de limitações. Então eu passei por um processo e hoje, depois de já ter passado por esse processo, né, desde 2020 até hoje, eu consigo enxergar que foram realmente 3 coisas que me fizeram desbloquear e realmente ganhar destaque no mercado digital, no nicho de inglês. Hoje eu estou fazendo uma outra transição, né? Estou indo para o nicho de criação de conteúdo e criatividade, que é o que eu vejo que é o meu diferencial hoje. Mas estou fazendo a mesma coisa, vou fazer essas 3 coisas que eu vou falar pra vocês no vídeo, também pra esse nicho aqui. E muitos podem considerar como sendo um nicho saturado também, né? Tá cheio de pessoas falando sobre criação de conteúdo. Mas eu vou seguir esses 3 passos que eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo e vou passar pelo mesmo processo que eu passei 4 anos atrás no nicho de inglês. Então, o que eu fiz primeiro quando eu tava tentando me encaixar ali 4 anos atrás no nicho de inglês? Como eu era muito pequena, eu fiz uma pesquisa de mercado. Eu precisava saber os pontos fortes dos meus concorrentes, por que as pessoas seguiam eles, o que as pessoas comentavam nos vídeos, o que as pessoas gostavam em relação àquele criador de conteúdo do nicho de inglês, né? Porque cada criador tem uma coisa específica. Às vezes as pessoas gostam do humor daquela pessoa, do jeito que a pessoa entrega o conteúdo. Eu precisava entender isso. Eu precisava entender também quais assuntos eu precisava falar no nicho de inglês para atrair pessoas pro meu perfil, né? Já que eu ia falar sobre inglês, eu precisava atrair essas pessoas pro meu perfil. E eu não tinha como fazer uma pesquisa de audiência porque eu mal tinha audiência. E a audiência que eu tinha era uma audiência que era, na época, as poucas pessoas que me seguiam estavam me seguindo por causa de faculdade nos Estados Unidos, né? Queriam aprender sobre faculdade nos Estados Unidos. Então eu acabei não conseguindo fazer uma pesquisa muito grande com aquela audiência que eu já tinha, então eu fui pro mercado, olhei pro mercado, vi o que meus concorrentes estavam postando, os temas do que eles estavam postando e como eles estavam entregando esse conteúdo, qual que era o formato que eles utilizavam. E essa pesquisa me trouxe muitos respaldos, assim, me trouxe uma visão de mercado muito grande, né? E eu consegui enxergar nessa pesquisa os desejos e as dores da audiência, das pessoas que estão ali buscando aprender inglês, o que dói nelas, né? O que elas falam nos conteúdos. Eu fiz essa pesquisa muito no YouTube também. Eu acredito muito que o YouTube é uma plataforma, por isso que eu tô aqui fazendo um vídeo pra vocês também, porque o YouTube, na minha visão, é uma plataforma de muito maior, onde as pessoas passam realmente mais tempo com o criador de conteúdo, com a pessoa que está falando sobre, com o expert, né, do nicho. Então, as pessoas passam mais tempo aqui, então elas comentam mais coisas e elas botam nos comentários, assim, do vídeo, as dores delas, o que elas gostaram daquele vídeo, onde é que conectou com elas. Então, eu passei um bom tempo fazendo essa análise. O que está acontecendo no nicho de inglês lá no YouTube? O que estão comentando nos vídeos das pessoas? Quais são os temas que as pessoas estão postando? E também no Instagram, né? Porque na época eu tinha que começar uma audiência orgânica e eu não tinha quase, né, dinheiro para apostar em tráfego pago também. Então eu tinha que apostar numa construção de audiência orgânica em todas as plataformas. E aí o YouTube, né, eu acabei
usando mais para lives, né, no início, porque eu tinha que me dividir em 20 pessoas para fazer tudo, né? Ainda me divido em várias pessoas para fazer tudo, para editar, eu que faço roteiro, eu que faço vídeo, eu que faço um monte de coisa. Mas na época eu decidi olhar também num todo e ver o que estavam postando no YouTube, no Instagram, e foquei no Instagram ali, porque é onde eu tinha que criar, onde eu tinha a possibilidade de criar uma audiência mais rápido, né? O Instagram e o TikTok. Então eu fui para lá e foquei nisso e usava os temas que eu via no YouTube para passar para esses vídeos menores, né, e mais curtos, que é onde tinha uma maior possibilidade de alcance, né, onde eu não precisava gastar dinheiro para alcançar mais pessoas, é só postar com frequência. Então o primeiro passo que eu fiz foi tentar entender o mercado, fazer essa análise com o foco de o que eles estão fazendo que está dando certo para eles e como que eu posso replicar isso do meu jeito. Porque também com essa análise que eu fiz do mercado, com essa pesquisa que eu fiz de mercado, eu consegui visualizar muitas coisas que eu não conseguiria replicar. Por exemplo, quando você começa a criar pro digital, você tem certas limitações que eu falei, né? Como questão de dinheiro e tudo mais, né? E limitações de vergonha e você tem um pouco de medo de fazer as coisas, você não se sente seguro e tal. Então, quando eu olhava pro mercado e eu via que as pessoas estavam criando conteúdos de um jeito que eu não ia conseguir replicar, eu pensei, como é que eu posso falar sobre aquele mesmo assunto, só que de um jeito que seja confortável para eu criar? Então, depois dessa pesquisa, veio o meu segundo passo de encontrar o meu formato criativo. Então, o que as pessoas estão fazendo no nicho delas, que eu posso replicar no meu, só que do meu jeito? Porque eu não vou conseguir replicar uma pessoa, por exemplo, o meu nicho, quando eu comecei, eles eram muito performáticos, as pessoas performavam em frente à câmera, elas eram personagens, e isso tudo deixa o vídeo muito mais fácil de engajar, né? Muito mais engraçado. O nicho de inglês, a maioria das pessoas que trabalham com inglês são muito engraçadas. E eu não conseguia trazer isso pra mim no início. Porque eu tinha essa limitação, essa vergonha, eu não conseguia nem falar com a câmera. Sabe? Então eu tinha que pensar, beleza. Então fizeram um vídeo muito engraçado sobre o tema de there is e there are, né? Do inglês, por exemplo. Como é que eu posso falar sobre esse tema, só que do meu jeito que eu consiga fazer? Porque você tem que focar em quantidade, você tem que focar em entregar conteúdos para as pessoas e em quantidade. Então, se você tentar copiar um conteúdo do seu concorrente, porque você visualiza aquilo como algo que esteja funcionando, às vezes fica muito... não fica natural para você, porque você não está preparado para ser engraçado na internet, você não está preparado para performar na frente da câmera, isso te bloqueia. Então, foca em tentar achar um formato que dê certo pra você. E um exercício que eu fiz muito, e eu passei por vários processos, né? Eu depois que eu fiz a pesquisa, eu precisava postar, então no início era difícil você chegar e ter uma ideia que ia ser muito massa e original, e uma ideia que ia funcionar já de cara. Então, eu passei por um radar da criatividade, que eu chamo de radar da criatividade. E como é que funciona esse radar da criatividade? Eu vou fazer um teste com você agora, só para exemplificar aqui esse radar da criatividade que vai te ajudar a encontrar ideias mais disruptivas, mais originais e para você se encaixar no mercado dentro de um formato criativo, né? Primeiro eu quero que você pense num meio de transporte. Qual que é o primeiro meio de transporte que vem na tua cabeça? Anota aí num papelzinho. Qual que é o primeiro meio de transporte que vem na tua cabeça? E aí agora, se eu fosse te dar 2 minutos para você pensar e escrever nessa mesma folhinha o maior número de meios de transporte que você consegue imaginar, eu sei que a tua listinha ia ficar maior, você ia ter mais nomezinhos ali, ia vir uns transportes mais diferentões ali no final, certo? O que aconteceu quando você faz esse exercício? Você primeiro, toda a ideia que você tem, toda a vez que você for criar conteúdo, você tende a ir pro senso comum. O que é o senso comum? É o carro. Você deve ter pensado em carro, moto, sei lá qual que foi o meio de transporte que você pensou agora, mas é um meio de transporte comum. É um meio de transporte que vem na tua cabeça. E a primeira coisa que vem na tua cabeça é o senso comum, certo? É você criar alguma coisa dentro de um padrão do óbvio, né? Você tem que passar pelo óbvio. Mas se você for vendo ali, se você fez uma listinha depois de 2 minutos ali, você vai ver que talvez ali, tipo, quando você anotou, tipo, jet ski. Pô, jet ski já tá num radar de boas ideias. Porque já sai um pouco do senso comum de meio de transporte que você imagina agora. Então você vai tendo boas ideias conforme você vai dando mais tempo ao tempo. Você já vai, tipo, quando você vai tentar resolver um problema, que é, tipo, a criação de conteúdo ou falar sobre algum tema na internet, você tem primeiro o óbvio, que daí você pensa no óbvio ali, e aí depois, se você passar mais tempo tentando resolver esse problema, você tende a expandir a sua criatividade. Aí você passa do senso comum
para umas ideias boas, para você ter uma good ideas ali. E aí depois tem o que eu chamo de zone of genius, que é quando você passa tanto tempo tentando resolver um problema, que no meu caso era tentando fazer um conteúdo que fosse diferente do meu nicho, de apresentar aquilo de um jeito que fosse confortável para mim. Eu fiquei tanto tempo tentando resolver esse problema que eu cheguei na minha zone of genius, que depois de ter tentado várias coisas, ter passado pelo óbvio, ter tido até algumas boas ideias de entregar, eu cheguei na minha zone of genius, que é onde mora a minha criatividade, que é onde eu consigo pensar fora da caixa, pensar diferente do meu nicho. E eu precisei de tempo para isso acontecer, mas não foi um tempo muito longo. Por exemplo, eu comecei a criar conteúdo em janeiro de 2000, sobre inglês. Eu comecei a criar conteúdo sobre inglês em janeiro de 2022, com mais frequência, comecei a postar com frequência, comecei a fazer o óbvio, comecei a fazer ali, né, o primeiro negocinho do radar, que é fazer o óbvio, até tentar encaixar algumas coisas dos outros concorrentes no meu conteúdo. Aí depois eu passei a ter um pouco de ideias um pouco melhores, porque eu também já estava mais confortável em fazer gravações, eu gravava de um jeito aonde eu me sentia confortável postando, não tinha mais tanta vergonha. Eu não falava diretamente com a câmera, mas eu não tinha mais tanta vergonha de aparecer em frente à câmera, então eu já estava começando a ter boas ideias ali. E aí, em novembro do mesmo ano, eu bombei, assim, tipo, aumentou muito o meu perfil, os meus conteúdos explodiram, assim, só um vídeo que eu fiz, que foi bem disruptivo, chegou na minha zone of genius, chegou ali na minha criatividade master, assim. Esse vídeo trouxe 46 mil seguidores pra mim, que foi o videozinho da borracha. E ele foi bem disruptivo. Mas até eu chegar no vídeo da borracha, que é diferente de tudo que o mercado já viu, que é o meu jeito de criar, e era um formato que eu conseguia replicar, né? Eu chamava o formato de Praticando Inglês, onde eu me gravava assim com o celular e eu narrava por cima os temas e dores e desejos da minha audiência do inglês, né? Que estava aprendendo inglês. E deu muito certo esse vídeo, assim, e esse formato. Mas eu encontrei esse formato depois que eu passei um certo tempo fazendo esse processo. Eu passei pelo radar da criatividade e até que eu encontrei um formato criativo que funcionava para mim. E é legal falar sobre formato criativo porque hoje eu consigo falar com a câmera, eu consigo escrever roteiros mais bem estruturados, eu consigo trabalhar com vídeos curtos de uma forma bem mais eficaz do que no início, mas eu precisei passar por esse processo. E esse processo eu precisei ser muito constante. E para você ser constante, você precisa ter um formato criativo que seja confortável para você fazer e replicar. Não adianta você querer sempre ser performático se você não é performático de primeira, e aí isso fazer você procrastinar a criação de conteúdo. Você tem que achar uma forma onde você consiga gravar com frequência, consiga fazer com frequência. Seja respondendo caixinha de pergunta, pegando o vídeo e colocando no feed, seja você sentar na frente do seu celular e falar sobre o assunto e aí postar. Tem que passar por um processo. O meu processo foi esse. Eu fiz carrossel, depois eu fiz vídeos onde eu apontava para a tela, depois eu fiz vídeos de caixinha de pergunta com os temas que eu via da minha audiência, que eles precisavam, né, através que eles queriam saber. E aí depois eu comecei a me abrir com a câmera, né? Eu tenho uma câmera, eu falo agora com a câmera, é uma coisa diferente. E agora é interessante falar sobre isso, que eu também tô tentando achar o meu formato aqui no YouTube. Eu sou tão nativa ali do Instagram e do TikTok, que eu fiquei tão profissional nos vídeos curtos, que quando é um vídeo mais longo para YouTube eu ainda não tenho esse domínio. Mas eu tô aqui fazendo, sabe? Então, eu tô aqui fazendo e vivendo o processo. Então, você tá vendo esses meu passo a passo aqui, né? Que eu expliquei pra vocês que o primeiro passo é fazer a pesquisa de mercado, o segundo passo é passar por esse radar da criatividade, você criar conteúdos até você encontrar um formato seu. E eu tô passando por isso agora na sua frente, aqui no YouTube. E no meu Instagram, eu vou deixar meu @ aqui embaixo pra vocês verem como é que foi o meu processo e como é que são os meus vídeos no nicho de inglês e como é que está sendo agora os meus vídeos de criação de conteúdo. Com esse aumento de audiência, né? Em um vídeo eu cresci 46 mil seguidores, daí eu fiz mais um vídeo com uma toalha, onde eu ensinava inglês com uma toalha, assim, foi bem diferente, assim, do padrão. Também trouxe mais 40 mil, então eu me vi em novembro de 2022 indo de 5 mil seguidores para 100 mil seguidores. Aí eu fui chamada pela Isabela Mate para ir no podcast dela, para dar aula sobre criação de conteúdo. Fui chamada pela Hannah, no produto dela, fui chamada pela Hannah e o Aleph dos Criadores de Futuro para dar aula na comunidade de Criadores de Futuro também sobre criação de conteúdo. E, cara, foi muito
muito legal, assim, porque me trouxe uma visibilidade muito grande. A Paula Gabriela, a gente se conheceu, que é a maior do mercado. Eu tive a possibilidade de conhecer ela em Curitiba, conversar com ela. As pessoas que eu admirava no mercado de inglês começavam a me seguir como inspiração de criação de conteúdo. Então, assim, eu me tornei uma autoridade, tanto em criação de conteúdo, porque meus conteúdos ficaram tão originais e legais, que as pessoas queriam me seguir por isso também, mas também no nicho de inglês, porque todos os meus conteúdos eram, né, até então, conteúdos de inglês. Eu ensinava inglês nos meus conteúdos, não era só puro entretenimento ou qualquer coisa assim. Era um vídeo de inglês que trazia valor para as pessoas. Então, eu consegui trazer isso. Eu fico muito orgulhosa de ter conseguido esse destaque através de conteúdos de educação, né? Eu não sou uma pessoa do nicho de entretenimento, onde, teoricamente, seria mais simples e mais fácil para você conseguir uma audiência maior. Porque entretenimento, né, é muito abrangente, as pessoas querem entretenimento, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria ensinar alguma coisa. Então, eu entro no nicho de infotenimento, né? De entregar uma informação de uma forma mais gostosa da pessoa consumir aquilo. Porque ninguém necessariamente entra no Instagram para aprender alguma coisa, né? Então, eu tive que encontrar esse formato. Mas uma terceira coisa que fez eu conseguir esse destaque no nicho, que eu acabei de mencionar para vocês também, foi a minha diferenciação como pessoa, como criadora e a diferenciação do que eu falo no mercado de inglês. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, o mercado de inglês, eu analisei todo mundo que tinha curso de inglês, eu analisei como é que era todo o que era vendido, né? O que as pessoas estavam vendendo, quais que eram as promessas que as pessoas faziam e tudo mais. E eu notei que ninguém falava sobre imersão. E imersão era algo muito forte para mim, porque eu queria falar sobre imersão. Imersão foi como eu aprendi inglês. Aí eu vi esse ponto como um ponto que eu poderia me diferenciar dentro do meu nicho. Então, um assunto dentro do meu nicho que poderia ser diferencial e eu poderia ser aumentar ainda mais a minha expertise nesse ponto é o ponto da imersão. Então, eu comecei a falar mais sobre imersão. O meu produto inteiro foi em cima de imersão. Então, eu achei o meu ponto de diferencial. Já que todo mundo falava só sobre curso de inglês, básico, avançado e tudo mais, eu vendia um diferencial, que era você saber fazer imersão em inglês. Aí eu falava porque que isso era importante, colocava nos meus conteúdos. Imersão, eu falava muito sobre você aprender inglês no dia a dia. Então, todos os meus conteúdos eu gravava no meu dia a dia. Então, as pessoas já tinham essa noção do que era imersão através até dos meus conteúdos. Então, isso foi um ponto muito forte de diferenciação para mim. E também, esse ponto de diferenciação do nicho, né, foi algo que realmente as pessoas me conheciam também pelo inglês e pela imersão. E foi muito massa fazer isso, encontrar esse ponto, esse diferencial meu dentro de um nicho que muitas pessoas falam que é saturado. E um outro ponto legal também foi que eu consegui me diferenciar por ser quem eu sou. Eu sou uma pessoa que eu sou muito autêntica, eu falo rápido, eu sou ansiosa, eu gosto de conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, eu gosto de treinar, eu gosto de ir pra academia, eu gosto de falar sobre viagens, eu gosto de viajar, eu amo viajar. Então, assim, gente, eu trouxe isso nos conteúdos também. E isso traz uma identificação muito grande com as pessoas, né? As histórias que você acaba contando, vivendo coisas que você gosta de viver, conecta com as pessoas. Então, eu comecei a trazer para o meu conteúdo as minhas experiências que eu estava vivendo também através do inglês, que são as viagens, são os livros que eu estava lendo, as imersões que eu fazia em casa, os meus gostos, assim. E eu vi que as pessoas estavam atraindo, assim, as pessoas que também gostavam daquelas coisas, as pessoas que também queriam viajar e também são pessoas independentes, que também gostam de viajar sozinhas e estão tentando, ou se inspiravam em mim porque eles também desejam viajar um dia sozinho e ter essa liberdade que eu tinha e tenho por causa do inglês. Eles olhavam para mim como inspiração. Então, muita gente veio para mim falando assim: Nanda, eu amo que você gosta de estudar, eu amo que você tá lendo esse livro, eu amo que você tá criando conteúdo, eu amo que... Então, as pessoas começavam a gostar de mim como eu. Sabe? Então, eu acho que isso é um ponto muito grande de diferenciação. Às vezes as pessoas acham que não dá pra você falar sobre outras coisas dentro do seu nicho. Você acha que tem que falar só sobre aquele nicho seu, só sobre aquelas coisas. Cara, tudo que você vive, todas as ações que você faz, todas as histórias que você conta ou que você escuta, tudo tem uma forma de você encaixar isso também no seu conteúdo, né? Trazendo isso pro seu nicho. Eu fiz isso várias vezes, meu conteúdo é sobre isso. Às vezes eu pegava, por exemplo, uma situação que eu vivia e trazia pro meu nicho de inglês, mas eu tava ao mesmo tempo que eu tava ensinando, eu tava também mostrando uma coisa que eu gosto de fazer, mostrando um gosto meu, uma experiência minha,
Então eu fazia isso muito bem. Então a audiência começou a enxergar, a me conhecer como pessoa e começaram a se conectar comigo e não só com o que eu falava do inglês, sabe? Então isso foi também um ponto muito legal de diferenciação e que eu vi que foi um dos, né, junto com os outros 2 pontos, foi um ponto muito especial e muito forte ali que trouxe esse meu diferencial no nicho de inglês, esse meu destaque no nicho de inglês. E um ponto extra que eu queria também falar aqui sobre nesse vídeo foi que além desses 3 pontos, tem uma coisa que você deveria focar quando você está entrando nesse nicho, quando você está dando esse primeiro passo. E essa coisa é a consistência. É você entender que você está entrando agora no digital, você está começando a fazer conteúdo e que isso é um negócio. Você tem que lidar como um negócio. E que você tem que manter consistência para ele dar certo. O Paulo Cuenca fala uma frase que ele escutou também e que eu acho muito relevante. Sucesso, às vezes, é você só esperar com que seus concorrentes desistam. E isso é verdade. Quando você entra no mercado digital, muita gente fica pelo caminho, porque não consegue ser consistente, não se permite errar, não se permite fazer testes. Eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui, não é o vídeo mais perfeito, é o meu primeiro vídeo do canal que eu tô fazendo sobre o conteúdo e eu, sabe, tipo, eu tô pelo menos fazendo, eu tô em movimento. E eu quero que você faça a mesma coisa, eu quero que você entre em movimento, sabe? Porque ganha quem não desiste, quem tá nesse mercado, quem persiste, né? Eu só fui ter meus primeiros resultados no digital depois que eu fiquei mais de 2 anos. Acho que fechou 2 anos ali que eu tava no digital e foi ali que eu vi os meus primeiros resultados, né? Eu passei ali pela mentoria que eu estava ensinando de faculdade nos Estados Unidos, vi que não era o caminho, mudei de nicho, comecei a postar e aí em 2022 eu comecei a ter resultado. E hoje eu não parei ainda, mas muitas pessoas ficaram pelo caminho. Então, assim, tenha consistência no que você faz. Se você está entrando agora, entenda primeiro que você é iniciante, então tá tudo certo. Você é iniciante. Você tem que entender que você tem que passar por esse processo. Seu primeiro conteúdo não vai ser o que vai bombar. E espero que nem seja, porque isso te confunde muito, né? Você vai passar por um processo de amadurecimento dentro do digital. Você vai começar a entender o que é bom, o que é ruim. Às vezes a viralização não é boa. Quando eu viralizei, foi um vídeo muito estratégico. Não era um vídeo que eu criei para viralizar com besterol e tudo mais só para ganhar visualização. Não, era um vídeo que eu criei que traria uma audiência muito qualificada e realmente trouxe 46 mil pessoas qualificadas. Olha que loucura. Então, assim, tem que ser intencional e tem que ser consistente no que você faz no digital. E essa mensagem que eu queria passar aqui nesse primeiro vídeo. Comente aqui embaixo se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui, dá um subscribe no canal. E meu próximo vídeo vai ser melhor que esse, mas pelo menos eu tô em movimento, beleza? Então, que bom que você tá aqui acompanhando esse canal aqui e te vejo no próximo vídeo.